1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Eu vou ler na NVI, diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Até a semana passada, nós falamos sobre o seguinte tema: os deveres de uma igreja bem edificada. E nós vimos os deveres da igreja para com seus pastores, para consigo mesma. Nós vimos os deveres da igreja uns para com os outros. E finalmente nós vimos os deveres da igreja para com Deus. E quando finalizamos sobre este assunto, os deveres da igreja para com Deus, nós vimos que a igreja ela deve para com Deus orar sem cessar, agradecer por tudo e não apagar o Espírito, ou seja, não apagar, obviamente, não a pessoa do Espírito, mas a sua obra. E quando nós falamos sobre isto, nós encerramos dizendo que os dons do Espírito Santo são manifestos para a igreja, para capacitá-la, para capacitar a igreja do Senhor a fazer a sua vontade com poder. E isto é maravilhoso, porque Deus, quando vê que uma igreja trabalha para Ele, executa seus deveres para com Ele, orando sem cessar, agradecendo por tudo e vivendo na plenitude do Espírito, então Deus Ele se encarrega de fazer uma coisa pela sua igreja. E é isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar ao contrário agora. Até semana passada, o que uma igreja fazia por Deus. A partir de hoje, o que Deus faz pela sua igreja. O que é que Deus faz? Então eu chamei esse sermão de o trabalho de Deus por sua igreja. Até aqui os deveres de uma igreja bem edificada. Paulo encerrou o pensamento para com os deveres da igreja para com Deus. E agora Paulo inicia a contraparte. Não é que Deus tem deveres para com sua igreja. Deus não tem deveres nenhuns, né? Deus ele tem apenas aquela boa vontade que o apóstolo Paulo chama isso de, ele chama isso do beneplácito de Deus. Deus ele tem interesse pessoal que parte do coração dele mesmo para abençoar o seu povo. A uma igreja edificada, que entende e cumpre os seus deveres, Deus se encarrega então de santificá-la. Este é o ponto básico deste versículo que nós lemos, que o próprio Deus da paz o santifica inteiramente. Este é o ponto. Mas não é só isso que Deus faz pela sua igreja. Nós vamos ver também que Deus, além de santificar a sua igreja, Deus a preserva intacta para a vinda do seu Filho. Que todo espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E não é também só isto. Paulo fala sobre um atributo de Deus que a igreja deve confiar nesse atributo. E ele chama esse atributo de fidelidade divina, que está no verso 24. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Deus é fiel. Eu vejo muito essa frase nos carros por aí, adesivos. Quem trabalha com adesivo ganha dinheiro fazendo essa frase. 3 palavrinhas só. Deus é fiel. Deus é fiel. E as pessoas colocam nos seus carros, mas a intenção de alguns é que mostrar para a Vilhena que Deus é fiel porque ele tem um carro. Deus é fiel porque ele não está andando a pé. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus, as músicas, né, Fran? Elas cantam assim: Deus é fiel a mim, fiel a mim, fiel a mim. Não, Deus é fiel a Ele. Deus é fiel com a palavra dEle. E por consequência, você estando debaixo da palavra de Deus, você recebe bênçãos da fidelidade de Deus. Agora, você não estando debaixo da palavra de Deus, você ainda recebe as maldições da fidelidade de Deus também. Sabia disso? Sabia disso? Estando você debaixo da palavra, receberás as bênçãos da fidelidade de Deus. Estando você fora da palavra, você receberá as maldições da fidelidade de Deus. Deus é fiel tanto para abençoar,
quanto para amaldiçoar. As maldições de Deus são tão certas quanto sua benção. Certas. Não é? E uma coisa que Deus mesmo falou: eu amaldiçoarei, Deus falou, eu amaldiçoarei até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, Deus disse isso. Deus falou, amaldiçoarei aqueles que me odeiam, aqueles que me aborrecem, até a sua terceira e quarta geração. E eu pergunto, qual campanha de quebra de maldição pode tirar a maldição de Deus? Não tem, irmãos. Você pode fazer campanha de 7 elos, de 7 sexta-feira, de seja lá o que for, não conseguirá quebrar a maldição de Deus. Deus, Ele é um Deus que jamais permitirá que a sua palavra seja quebrada. Se Ele prometeu te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele prometeu te amaldiçoar, Ele vai te amaldiçoar. E tudo isto pela sua fidelidade. Mas nós não vamos falar da fidelidade de Deus hoje, né? Nós vamos deixar isso para quando chegar no versículo 24. Por enquanto, vamos falar sobre esta primeira parte do versículo 23. Deus, com a sua fidelidade, que é atributo da sua perfeição, que impede que Ele descumpra qualquer promessa ou ameaça que Ele faz, enquanto garante o cumprimento de seus decretos sobre os seus filhos como bênção, garante o cumprimento de seus decretos sobre os seus inimigos como maldição. São estas coisas que nós iremos ver a partir de hoje. Nós vimos que a igreja faz para com seus pastores, uns para com os outros, para consigo mesma e para com Deus. Mas agora veremos o que Deus faz por sua igreja. Amém? Amém ou não? Amém. Bom, falaram meio para dentro. Neste sermão será de grande utilidade estudarmos algo da doutrina da santificação, partindo da santidade do próprio Deus. Será também importante falarmos da suposta composição tripartite do homem, porque isto fala ali, né? No meio ali do versículo 23 fala: e todo espírito, alma e corpo de vocês. Então as pessoas acham que o homem é separado em corpo, alma e espírito, por causa deste versículo. E acredito que domingo que vem nós vamos entrar neste assunto e vou mostrar para os irmãos que isso não tem nada a ver absolutamente. Então essa composição tripartite do homem é uma ideia, é uma suposição de uma má leitura da Bíblia e também uma contaminação da ideia da psicologia platônica que as pessoas têm. E os tricotomistas enxergam assim neste versículo. Quando chegarmos lá, vou explicar esses termos. E também vamos falar sobre a doutrina da preservação, porque diz bem assim, no final: sejam preservados irrepreensivelmente na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe aqui 3 doutrinas: a doutrina da santidade ou santificação do crente, existe a doutrina da antropologia teológica, existe a doutrina da preservação do cristão, que o crente não pode perder sua salvação, o verdadeiro salvo não pode perder sua salvação. E nós temos também a doutrina escatológica da vinda de Jesus, que Paulo falou ao longo de toda esta carta. E finalmente temos a doutrina da fidelidade de Deus, o atributo da fidelidade de Deus. Faz parte da teontologia, que atribui o tratado sobre o ser de Deus. E quando estudamos o tratado do ser de Deus, falamos sobre os seus atributos. Paulo destaca aqui o atributo da fidelidade. Mas vamos deixar isso para depois. Neste sermão, então, vamos enfatizar a primeira parte do versículo 23, que é santificação. Então diga comigo assim: o trabalho de Deus por sua igreja é a santificação. Agora falem vocês sozinhos. O trabalho de Deus por sua igreja é a santificação. Exatamente. No grego o texto diz: e Ele mesmo, o Deus da paz, santifica a vós completamente. Na versão dos irmãos está em tudo, mas eu não escolhi esta versão para trazer, eu trouxe a NVI, porque a NVI fala mais parecido com o texto grego original, que diz que o Deus da paz santifica a vós inteiramente, aqui na NVI, e lá no grego é isso mesmo, completamente, totalmente, inteiramente. Quando nós falamos disto, nós temos que prestar atenção em cada palavra que o apóstolo Paulo escreve.
Mas antes disso, deixe-me uma curiosidade para vocês, que João Calvino, quando chegou neste versículo, ele disse: não entendo muito bem porque Paulo traz esse adjetivo de Deus à tona, Deus da paz. Ele queria associar Deus da paz com os versículos anteriores, mas ele disse que não entendia muito bem. Agora imagina eu, se Calvino falou que não entendia muito bem, por que colocou aqui o Deus da paz? Agora imagina eu, vou saber por que Paulo colocou. Mas eu sei que Paulo usava constantemente esse termo, Deus da paz. Não só aqui, ele falou isso em Romanos, em Coríntios, Filipenses. Paulo era costumeiro dele usar esse termo para Deus, Deus da paz. E o contexto é a santificação. Mas quando nós olhamos para aqui no capítulo, ou nesta carta de Tessalonicenses, da primeira carta, Paulo usa paz apenas no capítulo 1, quando ele vai cumprimentar a igreja, graça e paz. Só essa vez que ele usa. E então ele fala 3 vezes a palavra paz, só aqui no final, no capítulo 5. Quando ele diz da falsa paz, lá no versículo 3, que é a paz do anticristo. Quando as pessoas disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá a repentina destruição. Ele falou também da paz entre a igreja e seus pastores, que nós já pregamos nos deveres da igreja para com seus pastores, versículo 13. E agora o 23 ele repete o termo paz, atribuindo-o como qualidade de Deus Pai. Ao contrário do homem da iniquidade, Deus não traz uma falsa paz. Você sabe que crentes procuram uma falsa paz. Tem crentes que eles vivem uma vida de tribulação, de dificuldade, em qualquer área da vida que seja, principalmente aquela área que não se resolve, ele vive numa tremenda tribulação, e então ele reclama de Deus, que Deus não dá paz para ele. Muitos crentes em nossa geração pensam que paz é ausência de conflito, mas não é isto. Jesus falou em João 14, 27, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Como é que o mundo dá paz, irmão? O mundo, ele dá paz quando ele afasta você dos conflitos. O mundo dá paz quando ele tira você da situação ruim e te coloca numa colônia de férias, numa ilha paradisíaca, quando ele te coloca em locais diferentes, em ermos, solitários, para que você não conviva. As pessoas dizem assim: vamos para os sítios, vamos para a roça, vamos para as fazendas, vamos para os montes, para escapar dessas pessoas difíceis de conviver. As pessoas acham que isso que traz a paz. É essa paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá são assinaturas de grandes ditadores que estão em guerra nos seus países. Zelensky, Putin, estão aí em suas guerras, precisando de um Lula, para ir lá ensiná-los a assinar uma assinatura de paz. Veja como são os homens ímpios. Eles pensam que paz é ausência de conflitos. E tem crente pensando assim. Tem crente que diz assim: pastor, minha vida não tem paz. Fala: meu filho, você é ímpio. Porque a Bíblia diz, eu li aqui na ceia, antes de começarmos. Na ceia eu li o texto de Isaías. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Os ímpios é que não têm paz. Ah, mas eu vivo em perturbações. E daí? E daí? Perturbações, conflitos, discussões, envolvimentos, estas coisas todas não têm a ver com sua paz. A sua paz está relacionada a uma pessoa e não a uma circunstância. Jesus foi chamado em Isaías 9,6 de príncipe da paz. Se você tem Jesus, você tem paz e acabou. Não importa o que acontece com você. Você quer agora qualificar a tua paz com o que te acontece, meu irmão? Essa é a paz do mundo. A paz de Cristo não. Você sabe qual que é a paz de Cristo? A paz de Cristo está dentro de um barco com a tempestade quebrando o barco e ele dormindo. E os discípulos doidos. Mas o que está? Como que vamos? Aí, como não conseguiram nada, olharam para Jesus. Dormindo, homem. Não te importa que pereçamos?
E Jesus acorda e fala, mas o que está acontecendo? As ondas, o vento, essas coisas vão quebrar o nosso barco, vão destruir tudo e vão nos matar. E Jesus disse, mas vocês não mandaram eles ficar quietos, não? Ué, vocês não mandaram o vento ficar quieto? O mar se acalmar? Ah, mas vocês têm muito pouca fé. Por isso que eu não gosto de café, irmão. Jesus já condenou os homens de pouca fé. Vocês têm pouca fé, Jesus falou. Vento, cala a boca. Mar, fica quieto. Pronto, acabou tudo. Jesus falou, difícil, né? Difícil demais esse negócio. Os discípulos, quem é este? Os discípulos nem sabiam quem era. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ora, você pode dizer, mas foi Jesus que criou o vento e o mar, portanto o vento e o mar obedecem a Jesus. Se fosse só isso, então Jesus não teria censurado os discípulos. Jesus teria dito, não, deixa comigo, eu resolvo esse negócio. Vocês não podem mexer com isso não. Deixa comigo, Filho de Deus, que eu resolvo esse negócio aí. Jesus fez assim? Não, ele falou para os discípulos, mas o que é isso? Vocês não mandaram ele calar a boca e ficar quieto. Jesus censurou, por quê? Não é porque ele é o Criador que só ele tem o poder. Os filhos de Deus têm poder. Os filhos de Deus têm esse poder. E porque Jesus cria que os seus discípulos tinham o poder de mandar o vento calar a boca e o mar ficar quieto, ele foi dormir. E outra coisa, Jesus havia dito antes para ele, passemos para o outro lado, então vai passar, ué. Independente se tem onda, se não tem, vai passar. Ele não falou, passemos para o outro lado? E outra coisa, Jesus sabia que ele não ia morrer afogado. Ele não veio esse mundo para morrer afogado, veio? Não. Na outra vez que teve tempestade, ele andou sobre as águas, para mostrar para as águas que ele não ia morrer afogado. Ele ia morrer crucificado, mas não afogado. Já nessa segunda vez, os irmãos já conhecem a história, né? Pedro falou, se é o Senhor, então manda eu andar também. E Jesus falou, vem, ué. E ele foi. E andou sobre as águas. Mas quando duvidou, começou a afundar. Socorre-me, Senhor. E Jesus disse, mas é de pouca fé mesmo. Vem aqui. Pegou na mão dele. Por que você duvidou? Estava tão legal nós dois andarmos sobre as águas. Os dois homens que andaram sobre as águas. Jesus e Pedro. Mas era para a gente voltar para o barco, Pedro. Agora eu vou ter que te levar no colo. Olha só. Quando Jesus entrou no barco, os discípulos não ficaram perguntando mais quem é este. Eles declararam, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Agora já conheciam Jesus. Antes não. O Deus da paz faz você dormir no meio da tempestade. Porque sua paz não depende da tempestade, não depende da bonança. A tua paz depende da pessoa. Jesus está com você? Então não interessa o que você está passando. Não interessa. Você tem obrigação de ter paz. Você tem essa obrigação. O rei Davi tinha pelo menos uns 10 mil homens querendo arrancar a cabeça dele do lugar. E ele falou, sabe o quê? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só o Senhor me faz repousar seguro. Se você fica sabendo que tem uma pessoa querendo te matar, você quer ir embora de vileno. Davi não, ele dormia. Eu vou dormir. Mas Davi não é um homem só querendo 10 mil. Ele não terei medo dos 10 milhares que me cercam, tomando posição contra a minha vida. Eu só vou morrer quando Deus quiser. John Patton, né, aquele missionário das Ilhas Hébridas, Novas Hébridas. Ele viajou para lá e uma certa viagem de avião, começou uma turbulência lá e falha isso e acontece, e o pessoal começa a gritar. Ele, para gente, eu estou aqui, eu não posso morrer. Deus não terminou a obra que Ele tem na minha vida, como é que eu vou morrer agora? Eu vou morrer quando concluir, quando terminar. Ele disse, enquanto Deus não concluiu o que Ele tem na minha vida, eu sou imortal. Isso é paz? Isso é paz.
Crente está viajando de avião, motorista não, o piloto fala, a gente que é pobre, né, só anda de ônibus, aí o motorista, o piloto fala assim, senhoras e senhores, vamos passar por um leve momento de turbulência. Aí os crentes agarram no banco, como se o banco fosse salvar ele. A poltrona vai te salvar se for acontecer alguma coisa? E eu morro, mas eu morro grudado na poltrona. Queridos, a paz não depende da circunstância. Que interessante isto. Paulo fala Deus da paz em Romanos 15, 33, Romanos 16, 20, 2 Coríntios 13, 11, Filipenses 4, 9. Mas aqui ele está associando paz à santificação. E não é difícil. Quando você procura pelo Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus falou que os limpos de coração, ou seja, santificação, verão a Deus. E na próxima ele diz, bem-aventurados pacificadores. Mateus 5, 8 e 9. No 8 ele fala dos santos e no 9 dos que têm paz. Paulo chama Timóteo para viver em santificação, fugindo dos desejos da mocidade, e ali ele associa paz com santificação. Ele diz, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro, tá vendo? Paz e pureza, paz e santificação invocam ao Senhor. 2 Timóteo 2, 22. O autor aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo? Paz e santificação. 14, 12, ou aliás, 12, 14. De fato, concordo com o que Jesus diz, os limpos de coração verão a Deus, santificação verá a Deus, e o autor dos Hebreus, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Pedro diz que devemos nos afastar do mal, santificar, buscar a paz e segui-la, 1 de Pedro 3, 11. E na sua segunda carta, ele diz, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, que é a vinda de Cristo, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Paz e santificação. 2 de Pedro 3,14. Na Bíblia só Paulo e o autor dos Hebreus chamam Deus de Deus da paz. Mas isso não significa que os demais autores não consideravam assim sendo. Entretanto, é uma terminologia paulina. E não vamos mais nos alongar sobre isso. Exceto deixando um outro versículo do apóstolo Paulo em Romanos 5,1, que ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,1. A paz com Deus por meio da justificação pela fé era um tema recorrente e importante para o apóstolo. Quem pode trazer essa paz é só Deus, portanto, Deus dá paz. Não há paz com Deus estando no pecado, tem que estar em santidade. E para ser santo é preciso antes ser justificado. Deus não justifica, ou aliás, Deus não santifica ninguém que ainda não passou no tribunal dele. A justificação é você passar no tribunal de Deus. Deixa eu me explicar isso melhor para você. Veja bem. Quando você entra como pecador diante do tribunal de Deus, Deus só tem uma pergunta para você. Deus perguntará assim, você se apresenta em meu tribunal com as suas boas obras? É isso que Deus pergunta. Se você diz, sim Senhor, eu tenho boas obras para te apresentar, então Deus pega um alvará de condenação e Ele te condena. Toma, você é condenado. Obras humanas para mim são trapo da imundícia. Você está condenado. Mas quando você entra no tribunal de Deus e Ele te pergunta, você se apresenta diante de mim com suas boas obras? E você diz, não Senhor, eu me apresento diante de Ti com as obras do Teu Filho Jesus, que são de fato boas. Eu não tenho nenhuma obra boa, mas eu confio nele e nas obras dele. Eu me apresento ao Senhor somente por meio do Teu Filho. Deus pega o alvará de liberdade, o alvará de justo, e escreve para você, com o sangue do Filho dele, justificado, assinado Deus, e entrega para você. Você não tem mais culpa no cartório de Deus, porque você confiou nas boas obras do Filho dele. Então você pega aquele alvará, sai do tribunal de Deus e vai para a rua andar como santo. É assim que funciona. Você vai andar fazendo jus ao papel que você recebeu de Deus. Ninguém pode andar como santificado lá fora se ele não foi justificado aqui dentro. Ninguém pode representar Deus lá fora
se ele não foi aprovado por Deus aqui dentro. Por isso Deus nunca diz para o mundo lá fora se santificar. Você já viu um versículo na Bíblia ordenando ao ímpio que ele seja santo? Não. Sempre é uma ordem para o povo de Deus. Sempre é uma ordem para o povo de Deus. Porque não tem como você ser santo se você primeiro não for justificado. Deus não aceita sua autojustificação, pois Ele mesmo é quem nos justifica para que tenhamos paz com Ele. Por isso Deus dá paz. E quando se trata da paz uns com os outros, a santificação de fato é o que nos capacita para isto. Somente um cristão pode ter paz com todos. Deixe-me explicar. Nós temos duas classes de pessoas no mundo: os que Deus salva e os que Deus condena. Só, não tem meio termo. Não existe a terceira via. Só existem no mundo duas classes de pessoas: os que Deus salva e os que Deus condena. Uma pessoa salva por Deus, um cristão confiante em Cristo Jesus, ele é o único que pode ter paz com todos. Primeiro, ele tem paz com Deus, que é o pior de todos. Deus é o mais terrível inimigo que o homem pode ter. Porque se Deus é teu inimigo, quem é que vai interceder por você? Se o diabo for teu inimigo e Deus for teu amigo, acabou, você é vencedor. Mas se Deus se coloca contra você, quem é que pode interceder por você? Não tem como. Então o cristão, em primeiro lugar, ele já tem paz com Deus. Pronto, a vida dele está resolvida. Está resolvida. Paz com Deus? Glória a Deus. Mas e se o mundo inteiro for contra você? E daí? O mundo inteiro poderá me condenar? O mundo inteiro poderá rasgar o alvará de justo que Deus colocou em minha mão? O mundo inteiro poderá mudar o meu destino que Deus colocou para a eternidade com Cristo e tirar isto para o inferno? O mundo não pode, o diabo não pode, todos os milhões e milhões e milhões de demônios não podem. Lutero cantou isso na sua música Castelo Forte. Que se milhões de demônios quiserem nos tragar, eles não podem, porque eu já estou em paz com Deus. Quem está em paz com Deus, ele não pode ser atingido pelo inimigo. E ainda que Deus permita o diabo atingir, ele atinge só seu corpo. Mas ele não pode trocar o destino da tua alma. Não pode. Não cai nessas conversas de pregadores por aí que dizem que crente não morre doente, crente não morre atropelado, que crente não morre com problemas de saúde, com tiro de bala perdida, essas coisas. Não cai nessa conversa. Jesus falou: não temam que matam o corpo e não sabem o que fazer da alma. Nós estamos sujeitos aos males do dia a dia, meus irmãos. Doenças, tragédias, morte. Mas uma coisa é certa: Deus garantiu a nossa salvação e ninguém nem nada pode mudar isso. Jesus falou em Mateus 16, verso 18, Jesus falou assim: as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. E guarde, eu sei que os irmãos aqui já sabem, mas tem pessoas aqui que talvez não ouviram falar. Quando Jesus fala as portas do inferno, ele não está falando de diabo, não está falando de demônio, não está falando de nada disso, ele está falando da morte. Porque a morte, ela tem dois aspectos: o aspecto físico, que é a sepultura, e o aspecto espiritual, que é o Hades. Quando Jesus fala no grego lá, isso em Mateus 16, 18, ele usa a palavra Hades. Ele diz: as portas do Hades não prevalecem contra a minha igreja. Jesus está dizendo o seguinte: o meu cristão fiel pode até morrer, ele pode ir até para a sepultura da Melvin Jones, mas ele não vai para o Hades. A sepultura tem uma boca de terra de 7 palmos que engole o nosso corpo. E o Hades tem uma garganta que ninguém pode ver o seu fim. Engole almas de perdidos todos os dias, aos montes, aos montes. O Hades engole, mas ela não pode engolir um cristão. Um cristão ela não pode engolir. Teve alguém bem para dentro que deu glória a Deus aí. Amém, irmão. Deus te abençoe por você reconhecer.
o poder de Deus. E mesmo para dentro você deu um glória a Deus. Eu já sou meio estourado, já falo, glória a Deus, aleluia, amém. Meu pai ouve as minhas pregações lá e ele diz assim, só dá para escutar seus glória a Deus quando os outros estão pregando. Mas é claro, a mensagem é maravilhosa, a palavra de Deus é fiel. Então Jesus disse isso, pela garganta do Hades não passa um cristão. Todos estão livres do poder da morte, porque ganhamos a vida eterna com Cristo. Então temos paz com Deus. Agora eu tenho paz também com meus irmãos, não é? Eu tenho paz com meus irmãos. Tem gente que diz assim, os irmãos são falsos, são fingidos, são hipócritas. Ah, mas eu não sou, irmão, então eu vou lá abraçar ele. Eu não sou, eu vou lá abraçar. Se ele é, o que eu estou vendo, eu vou tratar aqui como eu estou vendo. Eu estou vendo que ele está vindo na minha direção me abraçar, eu também vou abraçar. Ah, mas é hipócrita, porque isso, falou aquilo, fez aquilo outro. Mas eu não sou, eu vou lá abraçar, eu tenho paz com ele. Aí vem aqueles irmãos querendo, eu vou tirar satisfação porque eu não levo desaforo para casa. São cristãos que ainda mantêm sua velha natureza e querem resolver isso como se fosse dentro da igreja a mesma forma de resolver lá fora. Meu irmão, tenha paz com todos. Ainda mais com nossos irmãos. E o cristão também tem paz com as pessoas do mundo, ainda que eu não concorde com eles. Ainda que eu não concorde com os ímpios, sabendo que eles são inimigos de Deus. Se Deus tolera os ímpios no universo de Deus, o que eu posso fazer? Ah, eu não vou ter paz com ele porque ele é ímpio. Tá, mas Deus está tolerando ele vivo lá, ué. Por que eu não vou ter paz? E quem sabe ele é ímpio até um certo dia. Quem sabe ele é um eleito de Deus e através da minha paz com ele, ele pode vir a Cristo. E se não vier, eu vou ter paz do mesmo jeito, porque se Deus que é santo tolera ele, por que eu não vou tolerar? Eu só não posso concordar com as suas ações ímpias. E isso não interessa. Desde o maior poder do Brasil, que é o STF, até o menor poder, que é um filho dentro de casa. Eu não vou concordar. Qualquer ação ímpia dos ímpios deve ser odiada, diz o apóstolo Judas, até a roupa contaminada. Você está vendo aquela toga que eles vestem lá? Aquela toga está suja, contaminada. Aquela toga está apodrecida e fétida diante de Deus. Eles não podem vestir aquela toga e realmente serem os maiores do Brasil. Eles acham que são, mas não podem, porque aquela toga é uma carniça de injustiça diante de Deus. Um dia eles ficarão nus, pelados, diante do Rei do Universo, que os julgará um a um, como também julgará a um anônimo que nós nem conhecemos e que também é ímpio. Ímpio não é só quem está no poder. O povo tem um ditado que o poder corrompe. Mentira, o homem já nasce corrompido. O homem já nasce em corrupção, é isso que a Bíblia diz. O poder apenas aumenta a chance de ele aumentar a sua corrupção. Mas corrupto todo mundo já nasce. Paulo então prossegue na doutrina da santificação, dizendo ele mesmo, ou seja, o Deus da paz, que santificará os crentes. Desde sempre, a santidade de Deus é o seu atributo. Dizem os teólogos que este é o maior atributo de Deus. O único que é repetido 3 vezes na Bíblia, uma atrás da outra, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O único atributo de Deus que é demonstrado na Trindade, claramente para as 3 pessoas. A santidade de Deus, ela podia ser louvada desde antes da queda, mesmo não havendo um contraponto na santidade de Deus, que é o pecado, né, a mancha. Ainda assim, Adão e Eva podiam reconhecer em Deus uma pureza intrínseca. Deus é santo não só porque ele é separado do pecado, que é o aspecto negativo, mas também porque ele é puro em si mesmo. Porque ele é
imaculado em si mesmo, ele é livre de erro. Então este é o aspecto positivo da santidade de Deus. Moisés disse: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Deuteronômio 32:4. Mas o homem precisava conhecer o que é a mácula. Somente assim ele poderia reconhecer a totalidade da santidade de Deus. Preste atenção numa coisa. Quando eu falo preste atenção, é porque é uma coisa que veio agora e depois eu vou esquecer. E se eu ficar explicando, eu já esqueço também. Então vocês prestem logo atenção. Deus tem o lado negativo da sua santidade e o lado positivo. Quando eu falo negativo e positivo, eu não estou falando de negativo em Deus. Eu estou falando da relação desse atributo com um aspecto negativo e um aspecto positivo. Por exemplo, vou dar um exemplo de crente. O crente ele tem que ser santo. Santo significa? Isso. Não ouvi direito não, mas é isso mesmo. Santo significa? Separado. Isso, separado. Quando você se separa do pecado, se afasta do pecado, isso se chama aspecto negativo da santidade. E quando você se aproxima de Deus, se chama aspecto positivo, entendeu? Não quer dizer que você é uma pessoa negativa porque se afasta do pecado. Mas essa relação da sua santidade com o pecado é negativa, por isso você se afasta dele. Então quando se aproxima de Deus, isso é o aspecto positivo. Deus tem ambos os aspectos também na sua santidade. Veja, Deus tanto é afastado do mal, quanto Deus também é puro em si mesmo, imaculado em si mesmo. Agora veja bem, se não existisse o pecado, presta atenção, se não existisse o pecado para Deus se afastar dele, Deus continuaria sendo santo, claro, puro, imaculado e reconhecido assim por suas criaturas, só no aspecto positivo. Mas nenhuma criatura ia reconhecer o aspecto negativo da santidade de Deus, vocês estão entendendo? A questão de que Deus se afasta do pecado, o pecado não pode contaminar Deus, isso ninguém ia conhecer. Você só sabe que o pecado não pode contaminar Deus porque existe o pecado. Portanto, eis uma das razões por que Deus permitiu a existência do pecado. Deus trouxe o pecado à existência na sua criação para também revelar algo mais da sua santidade, para que desta forma você adore a Deus por completo, e não só em um aspecto da santidade de Deus, que é que Ele é imaculado, a sua imaculação, mas que você também adore a Deus por seu distanciamento do pecado. E assim Deus, quando exige do seu povo ser de santos porque eu sou santo, Ele está dizendo isso: afaste-se do pecado porque eu também me mantenho afastado do pecado. E assim eu posso multiplicar outros atributos de Deus. Você só pode conhecer a misericórdia de Deus, sabe por quê? Por causa da miséria. Misericórdia só existe por causa da miséria. Se não houvesse miséria nem miseráveis, não existiria, claro que existiria misericórdia, que em Deus sempre existiu, mas nós não saberíamos. E se você não soubesse da misericórdia de Deus, como você poderia louvar a Deus por sua misericórdia? Então, para que Deus fosse glorificado na sua misericórdia, então entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe a miséria, Deus restaura o homem da miséria por sua misericórdia, então você passa a conhecer a misericórdia de Deus e o glorifica por isso. Deus é mais glorificado enquanto maior maldade se manifesta na sua criação. Deus não pode ter nada nele ainda, pelo menos dos seus atributos ainda desconhecido de nós, ou que nós não pudéssemos exaltá-lo. E veja uma coisa, irmãos, a Bíblia diz que nós somos criados para o quê? Ainda está para dentro meio assim, vocês estão engolindo as palavras. Nós somos criados para louvor da glória de Deus, amém. Como que nós podemos então ser felizes se não louvamos a glória, se não servimos a glória? Eu não posso ser feliz porque eu fui criado para isso. Alguém só pode ser feliz se ele cumpre o ideal para o qual ele é criado. Se você foi criado para o louvor da glória de Deus, você só pode ser feliz dando glória a Deus.
Por que os ímpios não são felizes? Romanos 1, 18 ao 20, Paulo diz, porque eles reconhecem Deus, eles conhecem a Deus, mas não lhe dão glória. É por isso que eles não são felizes. Então eles buscam a felicidade em outras coisas, idolatria, homossexualidade, eles buscam em desobediência, vícios. Em tudo isso eles buscam, por quê? Porque eles já roubaram a glória de Deus, então eles não podem mais ser felizes, porque eu só posso ser feliz se eu servir para a glória de Deus, porque foi para isso que eu fui criado. Então quanto mais eu glorifico a Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais dou glória a Ele. Então, em contrapartida, eu sou mais feliz. Então quanto mais de Deus eu conheço, mais de Deus eu glorifico, mais a Deus eu glorifico, mais feliz eu me torno. Então quando o pecado vem à existência, ele revela outros atributos de Deus que de outra forma não seriam revelados. Desta forma eu glorifico mais a Deus e sou mais feliz. Deus usou até o pecado para aumentar a nossa felicidade. Quem ouvir essa frase isolada vai dizer que é uma heresia, né? Mas os irmãos entenderam todo o contexto do que eu falei? Vários pecados, o mal revela algo da natureza de Deus, do ser de Deus, que de outra forma não seria revelado. Então quando é revelado, nós o exaltamos, e quando nós o exaltamos, nós nos tornamos bem-aventurados, felizes. Então os adoradores de Deus louvam a Deus em sua totalidade. Quanto mais claro se revela um atributo, tanto mais Deus é honrado e adorado. E quanto mais Deus é honrado e adorado, tanto mais felizes são e preenchidas suas criaturas. Todas as criaturas existem para o louvor da sua glória, é o que eu falei. E desta forma elas se realizarão. Quanto mais louvor e glória atribuírem a Deus, mais revelados e profundos são os atributos de Deus diante dela. Essas criaturas o adoram e são plenificadas em sua alegria. Diante da ordem de Deus para o homem antes da queda, a responsabilidade se instalou no Éden de modo que o homem sabia imitar a Deus na sua santificação. Veja quando Deus disse assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, ou seja, você pode se aproximar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele não podia. Eu acredito que Eva falou, não podemos tocar nela. Eu acho que talvez pode ser, ninguém sabe disso, que a Bíblia não fala. Mas pode ser Adão que passou essa informação para ela. Nem chega perto. Nem chega perto. Por isso que ela falou, não podemos nem tocar. Ela recebeu o comando de Adão, não foi de Deus. Tanto que Deus, quando fala dessa proibição, Ele fala os verbos no singular. Ele está falando com Adão, antes de criar Eva. Aí quando Ele cria Eva, ela sabe da informação mediante Adão. Não foi Deus que falou com Eva. Quem falou foi o seu esposo. Então é provável que ele tenha dito isso. Não se aproxime dessa árvore, minha filha, porque senão é perigoso a gente pecar contra o Senhor e morreremos. Irmãos, a morte não existia, como é que Adão sabia o que era morrer? Está vendo? Existe algo da revelação de Deus que o homem ele vai entender, mas ele não vai ver. Adão entendeu, mas não viu. Não havia morte. Até os animais não se alimentavam de outros animais. Mas Adão foi criado santo e para ser separado daquilo que Deus proibiu. Isso já era o significado de santidade para Adão. Porém, nós conhecemos a história. Ele caiu. Quando perdeu no teste, foi contaminado, afastado de Deus. E como representante federal da raça humana, ele também nos representou diante de Deus em queda, em queda. Adão é nosso representante diante de Deus em queda. Ou seja, todo ser humano que nasce, ele nasce representado com a assinatura de Adão. Ele nasce representado por este homem, mas aqueles que nascem de novo, esses nascem com a assinatura de Cristo. Porque Jesus falou para Nicodemo, ninguém pode entrar no céu se não nascer de novo. Porque você nasceu de Adão, a assinatura de Adão te condena, mas se você nascer de novo, eu assino por você e você é salvo. Então é assim que funciona. A mancha corrompeu todas as nossas faculdades, nossa composição física, psicológica, espiritual, está tudo contaminado. Nós não somos puros, nascemos em pecado. Isso significa que já viemos à existência contaminados. Portanto, a palavra santificar significa separar.
Mas nós não podemos nos separar se não formos movidos por Deus. Todo ser humano, por mais que se esforce, não consegue sair de debaixo das garras do pecado. Jesus disse em João 8,34, todo que comete pecado é escravo do pecado. E no 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem ninguém livre. Tem alguém livre aí? Aqui não, aqui eu sei que tem. Mas da humanidade caída, tem alguém livre? Existe livre-arbítrio? Se existe livre-arbítrio, escolha ficar uma semana sem pecar, quero ver. Ué, você não tem liberdade? Usa a tua liberdade para o bem. Faça só uma semana, não quero tua vida toda sem pecado, não. Aí já é demais, né? Só uma semaninha. Consegue? Então você é o quê? Escravo, não livre. Escravo do pecado. Só se o Filho de Deus te libertar, é que você é livre de verdade. Essa é a verdade bíblica. Esta é a verdade bíblica. Muitas vezes a palavra santo significa consagrado. Mas já que não podemos nos libertar por nós mesmos, precisamos ser libertos pelo próprio Deus. E olha que fomos nós que ofendemos a Deus. Deus vem realmente, liberta o homem do seu estado de depravação, separa o homem para o seu uso glorioso. Ou seja, Deus mesmo te salva e Ele mesmo te santifica, te separa. Paulo diz, e Ele mesmo, o Deus da paz, santifica a vós completamente. Ele mesmo é quem nos salva, quem nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. E então nos santifica. Então nos separa para o uso da sua glória, para o uso das boas obras. Paulo disse a Tito que Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, ou separar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Essa purificação é a santificação. Ele nos torna santos, puros, consagrados, separados para si. Ele nos faz um povo exclusivamente seu. 1 de Pedro 2,9. Todos os crentes foram chamados para ser santos. Romanos 1,7, 1 Coríntios 1,2. Isso não é novidade da nova aliança. Deus também chamou o povo de Israel no passado para ser santo. Levítico 20:26 diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Isso não é próprio só de nós. Deus é santo, e como Ele quis um povo que o representasse na terra, esse povo não poderia ser como os demais povos, atolados em seus pecados, em suas idolatrias, em suas feitiçarias. Teria que ser um povo separado do pecado por Deus e por Ele consagrado para ser diferente dos demais povos. Assim foi com Israel e assim é para com a igreja. Deus nunca ordena que o ímpio se santifique. Ele não pode fazer isso. O crente pode santificar porque é Deus que começa essa obra nele. Você só pode santificar porque quem começa essa obra é Deus em você. Em Filipenses 2, versículo 12, o apóstolo Paulo ele diz assim que nós devemos aperfeiçoar a nossa santificação no temor do Senhor. Mas como? Ele diz, quando Deus opera em vós o querer e o realizar. Os arminianos dizem que o querer é do homem, mas Paulo diz que o querer é de Deus. Filipenses 2, 12 e 13. No 13 especificamente ele diz isso. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. E Paulo está falando um contexto de aperfeiçoar a salvação. O que é aperfeiçoar a salvação, irmãos? Santificar. Aperfeiçoar a salvação é a cada dia mais se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Isso você pode fazer porque Deus colocou em você o querer dele e o realizar dele, segundo a boa vontade dele. Então você consegue. Agora Paulo diz, vou encerrar com esta parte. Paulo diz, seja santificado em tudo, na Bíblia de vocês. Na minha Bíblia diz inteiramente. Geralmente a palavra grega para tudo que Paulo usa é panta. Panta significa tudo, ou pan, né? Mas aqui o apóstolo Paulo não usa essa palavra. Paulo usa a palavra hollow. Hollow
holograma, algo que é holístico. Já ouviu falar essa palavra? Holístico significa o todo ser de uma pessoa. Paulo usa essa palavra grega, holos, de holístico, de completo, de tudo. Então ele está dizendo, não a palavra comum para tudo, mas no sentido geral, ele junta duas palavras, holos e teles. Teles significa propósito. Paulo está dizendo que Deus vai pegar você em um propósito completo, todas as suas camadas. Paulo está citando aqui um exemplo de um material feito de um móvel, né? Vamos dizer, feito daquelas pó de serra lá, quando junta lá, como é que chama aqui? Hã? Não, MDF é até bonzinho. Aglomerado, tem o compensado, tem o aglomerado, que é pior ainda, né? É esse aí, o aglomerado. O móvel é feito de aglomerado e por cima é revestido de uma coisa linda, de um mogno, de uma fórmica, de um negócio assim. Aí o cara, eu quero esse. Mas por dentro tudo é despedaçado. Se ele tirar aquele forro ali, acabou. Seus móveis, já era. Agora, é isso que Paulo está dizendo, que Deus deve santificar você em todas as camadas, de dentro para fora. Alguns estudiosos dizem que são 12 camadas, né, da personalidade. Esse termo grego só acontece aqui em todo o Novo Testamento, holoteles. Deus não quer um povo com verniz de santidade. Os fariseus já eram assim. Deus não quer um povo que mostre aparência e não essência. O povo de Israel já era assim. Eles ofereciam uma adoração vazia, lábios que honravam a Deus, mas o coração distante. A adoração era vazia porque respeitava mandamento de homens. Isaías 29:13 e Marcos 7:6. Deus tem uma forma de ser adorado. E para que a adoração não seja inútil, é necessário que o adoremos da maneira que Ele estabeleceu nos seus mandamentos, e não nos mandamentos de homens. Já viu aqueles mandamentos de homem? Se a mulher cortar o cabelo, ela não pode mais adorar a Deus. Onde que está escrito isso? Estes homens, se eles andam de bermuda, mostrando as canelas secas, eu só ando de calça agora, não podem mais adorar a Deus? Como? Onde você me prova isso? Ora, essas mulheres na vaidade, usando brinco, eles confundem, irmãos, vaidade, que é característica do que é fútil, inutilidade. Por exemplo, tudo que for vão é vaidade. Eu pego uma pedra e jogo numa poça d'água, isso é vaidade. Joguei uma pedra na poça d'água, para quê? Para nada. Então isso é vaidade. Tudo que é para nada é vaidade. Quando as mulheres se enfeitam, elas têm um propósito, que seja santo. Que seja santo o propósito de vocês aí. Sei lá para que vocês se enfeitam. Mas que seja santo. Quem é casado, enfeite para o seu marido. E quem é solteiro, enfeite para Cristo Jesus. E seja um pouco reduzida, para não ficar também chamando a atenção dos outros, só de Jesus, no caso, né? E Jesus é lógico, né, que Ele quer o que é adornado interiormente, né? Mas o apóstolo Paulo está falando de todas as camadas internas da nossa personalidade devem ser revestidas com a santificação. Deus não quer ser adorado como os homens ensinam. Por quê? Porque a religião humana, ela faz maquiagem, mas não faz cirurgia. A religião humana, ela não é holística, ela é só superficial. Por isso, Deus, o Deus da paz, realizará essa santificação verdadeira em você. Então, queridos, este é o primeiro ponto aqui do versículo 23. Essa primeira parte aqui, o Deus da paz o santifique em tudo. Isso aqui é um belo texto para a doutrina da santificação. Então, se você entende que toda a sua personalidade precisa ser santificada, então coloque adiante de Deus. Mas lembre-se, você só poderá fazer isso se você já for crente. Se você não for crente, primeiro, antes de ser santo, você deve resolver um problema no tribunal de Deus.
antes de Deus te separar para o uso dele, você tem que resolver um problema primeiro no tribunal de Deus. Porque você está em guerra contra ele. Você está em inimizade contra ele. Você só pode ter paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo, pela fé. E fé não é acreditar. O diabo acredita e nem por isso vai ser salvo. E nem por isso tem paz com Deus. Fé é você confiar nele, a ponto de abrir mão de toda a sua vida, de seus cuidados, de seus interesses e de você mesmo, de sua própria personalidade, sua própria, para agradar a ele. Se Jesus fala assim: moça, seja humilde, abaixe a sua cabeça, e você fala: nada, eu sou assim mesmo, vai ter que me engolir desse jeito aqui, atravessado. Se você fala desse jeito, então você não é convertido. Você pode acreditar em Jesus, mas você não confia nele, você confia em você. Porque você acha que as coisas se resolvem do seu jeito. É diferente. Quando você confia em Jesus, Jesus fala assim: rapaz, abaixe sua cabeça. E você fala: tá bom, Senhor, eu vou abaixar. A minha vontade é de partir em 4. Mas eu vou abaixar minha cabeça porque eu não mando em mim. Eu obedeço ao Senhor. E então você se engole a si mesmo, né? Você vira do avesso ali, engole você mesmo. E você se curva diante da autoridade dele. Pede perdão pela sua sensação de grandeza, de que acha que tem que resolver do seu jeito. Pede perdão, arrepende-se disso, se humilha e obedece ao Senhor. Isso mostra que você, então, é convertido. Aí sim, você pode ser santo. Ninguém pode ser santo se ele não tem paz. Por isso, Deus da paz santifica. E você só tem paz se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.